Tô chegando com um Atualize cheio de novidades para você. Missão Haiti, conheça os combatentes de campos que foram para esse país que é um dos mais pobres do mundo. No Noiva em Apuros você confere todas as dicas para não errar na escolha do buffet. Conversa de Salão vai falar sobre os cuidados com o couro cabeludo. E no Falando de Negócios, você conhece a Laguna Incorporações. Quando eu falo em super-herói, você certamente pensa nesses caras. Mas eu estou falando de heróis de carne e osso, desses que fazem a diferença na vida real das pessoas. Eu estou aqui com o Sargento Aredes, o Sargento Haroldo e o Cabo Adriano, eles que voltaram de uma missão no Haiti e que vão contar pra gente um pouco do que eles viveram lá. Sargento, um país que foi devastado e que nunca se recuperou completamente, né? Esse foi o cenário que vocês enxergaram ao chegar ao Haiti? Quando nós chegamos lá, né, nós deparamos, né, com muita miséria, né, muita pobreza e um país muito carente, né? Até de afeto mesmo, e nós chegamos lá com o propósito da continuidade, né, ao trabalho que já vem feito já há alguns anos, né, pelas tropas brasileiras, não só pelas tropas brasileiras, mas também, né, pelas tropas de vários países do mundo. Qual foi o primeiro impacto, a primeira sensação quando vocês pisaram em solo haitiano? Sensação de impotência. A minha primeira impressão foi essa, de que achava que não daria conta de resolver ou tentar resolver o problema daquele povo, que de cara a gente viu que era muito sofrido. Cabo Adriano, você consegue definir em poucas palavras o que foram esses meses que você viveu lá no Haiti? Foi uma experiência enriquecedora, né, na verdade, não só profissionalmente, como pessoalmente, porque apesar de todo o preparo que a gente teve, né, para ir na missão, né, quando a gente tá lá fazendo a missão propriamente dita, a gente vê que é totalmente diferente, vê a realidade, e é realmente devastador a realidade lá. O Cabo Adriano falou em preparação. Como é que funciona esse pré-missão? Como é que funciona essa preparação para que vocês realmente cheguem lá com a consciência de que podem realmente fazer a diferença? Como funciona a preparação? A preparação consiste em 3 fases, na verdade. Que primeiro você faz uma bateria de exames físicos e de saúde, para ver se a gente está ok, para aguentar a batida de 6 meses de missão. A segunda parte a gente vai para um treinamento técnico-militar, que a gente passa por devidos treinamentos para simulações do que pode acontecer na missão em si. E a terceira fase é a propriamente dita a missão, que é o convívio, que é a grande circunstância que a gente enfrenta tão distante da nossa casa. Sargento Aredes, o momento antes te prepara para chegar lá. E quando você chega, o impacto de chegar num país como o Haiti, né, um dos países mais pobres do mundo, onde a população vive com cerca de 1,25 dólares, né? Ou seja, a cada dia a população vive com menos de 2 dólares. Então a preparação te deixa pronto para chegar lá. E depois que você chega, depois do impacto, qual é a primeira coisa que passa na cabeça? Na verdade, assim, toda a preparação, seja ela psicológica, né, técnico, profissional também, isso dá um suporte para a gente muito grande para que a gente possa desempenhar bem a nossa função lá. Agora, você ter conhecimento de uma realidade, né, é uma coisa, você vivê-la é diferente, né? Então essa experiência que faz a grande diferença para nossas vidas. Eu costumo dizer, e eu li isso em alguns relatos de guerra, na época que eu fazia faculdade de História, que um homem que vai para a guerra, ele nunca volta o mesmo. Eu queria saber de vocês, quem é o Sargento Haroldo depois do Haiti? Agora é uma pessoa muito mais madura, né? Muito mais, posso falar que eu sou uma pessoa mais vivenciada, que me mudou completamente.
Hoje em dia, eu não posso nem sonhar em reclamar de algum prato que minha esposa ou minha mãe, alguém preparou para mim. Porque toda vez que eu penso em reclamar, eu lembro de tudo que eu vi. Tudo que eu vi, tudo que eu senti. Então realmente a gente vê que não tem problema nenhum. A gente não tem problema, a gente não tem dificuldade. Comparando, claro, com as pessoas que vivem no Haiti. Cabo Adriano, além da dificuldade de ficar tanto tempo longe da família, viver num ambiente completamente diferente, com uma cultura, com um linguajar muito diferente, qual foi a coisa mais difícil que vocês enfrentaram lá? Lá eu acho que foi se adaptar mesmo à rotina de lá, uma rotina totalmente diferente, que a gente não é acostumado lá, né? Tanto com a cultura do povo haitiano, né, quanto o trabalho que a gente faz lá, que não é o mesmo trabalho daqui. Acho que foi isso, a rotina mesmo, se adaptar à rotina foi mais difícil. Você consegue explicar pra gente em poucas palavras? Eu sei que tem horas que as palavras somem, né? Eu não consigo nem imaginar o que vocês viveram lá nesses meses, mas acredito que as palavras não consigam alcançar a experiência dessa vivência. Você consegue definir em poucas palavras quem você se tornou depois que você voltou do Haiti? Eu acho que, como o Sargento Haroldo falou, a palavra maturidade resume tudo, porque a gente vai de um jeito, a gente já é bem maduro devido ao exército, mas a gente volta totalmente diferente. Com certeza, muito mais maduro. Profissionalmente, por causa da missão, mas pessoalmente, muito mais ainda. Qual foi a experiência mais dura, digamos assim, mais difícil que vocês passaram lá? Foram várias, né? Muitas. Mas, assim, eu creio que talvez seja mais puxada, né? Foi talvez no mês de outubro, ali próximo da gente ir embora, durante uma grande operação nós estávamos fazendo lá, né? E aí chegou um garotinho, né? Pedindo comida e água. Isso era costumeiro lá, inclusive nós não podíamos, né, numa situação de operação, né, fornecer comida para eles, né? Tinha os dias, locais específicos, mas esse garoto sentou ao nosso lado, ao lado da viatura, e abriu uma sacola, né, uma comida, um arroz ali com feijão, e aquilo aparentemente, pelo odor que foi exalado ali, parecia já estar muitos dias naquela sacola ali, e aquilo me marcou muito, porque eu tenho um filho no Brasil, né? Então isso me remeteu, naquele momento ali, remeteu ao meu filho, né? Foi uma das experiências que mais me marcou, assim. Nossa, realmente, a gente ouvindo, assim, é difícil imaginar tudo que vocês passaram lá. E o ficar longe da família, para viver uma realidade muito diferente da sua, também deve ser muito difícil, né? Sim, certamente, né? Eu deixei a minha esposa aqui em Campos com meu filho, ela permaneceu aqui, e inclusive eu franqueei ela, caso ela quisesse ir para a casa dos pais dela, que moram em Minas, ela poderia ir, né? Ela achou melhor permanecer aqui em função do trabalho dela, da escola do filho também, né? Mas certamente ela ficou fisicamente aqui, mas o coração dela estava lá junto comigo, e o meu coração certamente estava aqui também junto com ela, né? A gente se falava todos os dias, né? Muito interessante, né, ressaltar que é disponibilizado internet grátis, internet de boa qualidade para a gente. Então, assim, todos os meios possíveis para que a gente possa ter um contato o maior tempo possível com a família, isso é disponibilizado. Isso é muito bom para a gente. Com certeza, essa abdicação do tempo vivido com a família aumenta ainda mais o mérito de vocês numa missão como essa. Agora vamos falar um pouquinho mais específico da missão. Qual é a missão hoje das tropas brasileiras que estão no Haiti? Qual foi a missão de vocês lá? Nossa missão em si é manutenção da paz, porque a paz ela já foi imposta no Haiti. Hoje não temos mais guerra civil no Haiti, então a gente tenta fazer a manutenção, que o Exército ele exerce a função de terceiro nível de força a ser empregada no Haiti, porque agora a gente já tem a Polícia Nacional Haitiana, que qualquer problema que ocorre no Haiti, assim como no Brasil, é chamado a Polícia Nacional Haitiana, em primeiro nível. Em segundo nível é chamada UNPOL, que é uma polícia internacional, que é a polícia que fiscaliza essa PNH, que a gente chama. E em terceiro nível, se eles não resolverem, chama-se o Exército Brasileiro, a MINUSTAH, que somos nós. E essa basicamente é a missão. A gente é uma força reserva do que a polícia não consegue resolver em questões, problemas haitianos. Entendi. Cabo Adriano, eu fiquei sabendo que os brasileiros, os soldados brasileiros, são os queridinhos dos haitianos. É verdade? É a turma sangue bom, é verdade isso? Isso, verdade. Eles costumam chamar a gente bom bagai, que no dialeto deles significa gente boa.
Porque o brasileiro em si ele já tem esse costume, né, de se dar bem com todo mundo, todos os povos do mundo todo. E lá não é diferente não, o brasileiro ele ajuda muito a população haitiana. Então eles veem isso, recebem isso e transmitem isso pra gente também. Bastante interessante. Então vocês se sentiram abraçados pela população haitiana, literalmente, né? Com certeza, com certeza. A gente era muito querido e a gente também tinha aquele apego ali para os mais chegados, porque a gente fazia uma rotina de patrulha que era basicamente os mesmos lugares. Então já tinha aqueles bombagais, né, que a gente chamava também, de chamar muito Zamin, que é amigo, né, no dialeto dele. Então a gente tinha aquele grupinho que era nosso, vamos dizer assim, nosso fã-clube na região. Que bacana, e a gente vê a valorização do soldado, né? Como é que é essa questão da relação do soldado com a população? Você sentiu muita diferença da relação do soldado com a população haitiana, da relação do soldado com a população brasileira? Sim, senti porque nós estávamos o tempo todo, né, em contato com a população, né? Diferente daqui no Brasil, logicamente nem em todos os lugares, né? Eu praticamente tive a oportunidade de estar durante 3 anos na Amazônia e esse apego, né, que a população tem também pelos militares é muito nítido, né? Talvez na região sudeste, né, que talvez o militar não está o tempo todo na rua, né, exceto assim episódios como eleições, então talvez não tenha esse apego tão grande, né? Mas é isso que eu percebi. Que bacana. A gente vai ficando nesse bloco, eu vou encerrando por aqui. Eu quero agradecer muito por vocês terem recebido a Atualize aqui na casa de vocês, né? Porque afinal de contas é a casa de vocês. Muito obrigada por terem nos recebido. E agora vocês entenderam por que a gente está falando de heróis de verdade, né? De carne e osso. Heróis que fazem a real diferença na vida das pessoas. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as operações de paz, porque eu fiquei sabendo que operação de paz é coisa de brasileiro. Você vai entender por quê já já, não sai daí.